psicomatemática, Hari Seldon. É lógico, gente, que a gente está aqui falando sobre Fundação, a melhor história de ficção científica do século XX. Hoje, aqui no seu Eusébio Geek. Gente, eu não podia deixar de falar da trilogia, porque inicialmente foi uma trilogia, tá? Certo? A trilogia inicial de Fundação é fantástico, tá bom? Vou falar sobre a série, primeiramente, depois falo sobre os livros, que fica mais legal, tá? E nesse meio intermédio eu falo sobre Isaac Asimov, que é o grande criador de todo esse universo, tá? Ele não é só uma história, não é só um planeta, ele não é só uma ideia, ele é todo um universo muito interessante, inclusive com muitos milhares de anos de crescimento e de mudança, pelo menos, tá? Então vamos lá para a série. A série foi lançada em 2021 na Apple TV+, certo? Desculpe. A série foi lançada em 2021 na Apple TV+, certo? E ela conta com um grande elenco, um elenco muito bom e muito bem diversificado, tá? Vocês podem ver que, inclusive, Hari Seldon, interpretado por Jared Harris, ficou muito bem ambientado. Dou meus parabéns. O início, ele é muito fiel aos livros, achei muito bom. Tirando só essa diferença de gênero entre o aprendiz que Hari Seldon recebe em Trantor, né? No fim das contas. Mas tudo bem, a série é muito boa, tá? Ela conta essa história de um matemático que inventa uma nova... Inventa não, né? Ele descobre essa nova ciência, que é a psicomatemática, que ela consiste basicamente em cálculos matemáticos para prever o futuro. Mas não é um futuro de 1, 2, 3 dias ou anos, é um futuro de vários milhares de anos, que inclusive nessa previsão ele constata que o grande Império Galáctico vai ruir. E quando isso acontece, ele acaba sendo julgado como traidor. Em seu julgamento, ele deixa muito claro que não é uma coisa que ele quer, que ele almeje, ou que ele sequer se esforça para isso acontecer. É o que os cálculos estão mostrando, que o Império está em ruínas. A decadência no conhecimento e tudo mais, isso tudo são nuances, são momentos, são estados para se ver que essa ruína, ela é inexorável, ela é imparável. E nesse julgamento, ele acaba mostrando e deixando claro que existe uma maneira de frear essa ruína, mas fazer com que os 30 mil anos de anarquia pós-queda de império, na verdade, durem somente 1.000 ou 10.000 anos, o que ajudaria muito a humanidade em si. Tá? A ideia é pegar esse pessoal, botar numa nave e ir para um planeta distante e fazer todo esse apanhado do conhecimento humano, que seria exatamente essa grande enciclopédia. O legal é que mostra que o conhecimento humano faz com que o nosso atraso seja menor, ou pelo menos que nós consigamos mitigar muitos problemas do futuro, que isso é uma grande realidade na história da humanidade, isso é muito bom. A série já tem 2 temporadas, a terceira temporada estreando agora esse ano de 2024, tá? Eu digo pra você, vale muito a pena assistir, tá certo? Mas só entenda, para quem leu a série da Fundação antes, aqueles 7 livros maravilhosos, não é a mesma coisa dos livros, é uma adaptação, tá bom? Quando a gente adapta, a coisa fica realmente bem diferente. Começou a se escrever nos anos 30, a Fundação, que começa com um conto, mostra-se que eles tiveram que fazer muitas adaptações, por isso as mudanças de gênero e tudo mais, para a coisa ficar mais palatável para o gosto do século XXI, da atualidade da nossa sociedade, tá certo? Então, por favor, não julguem, é diferente mesmo. A série A Fundação é muito boa, tá? É uma grande série de ficção científica, inclusive vale muito a pena assistir, mas ela só tem em consonância com a série de livros o nome, tá bom? E o comecinho que lembra um pouquinho, e pronto, é só isso, tá certo? Não é igual aos livros, tá bom? E agora vamos para a parte que eu gosto muito, vamos falar desses livros maravilhosos, tá? Para quem não sabe, olha só, tá certo?
Adoro essa série de livros. Aqui nós temos os 7 livros da Fundação e a trilogia sobre as Cavernas de Aço, que isso é muito bom. Inclusive, Isaac Asimov ele fez o que muitos fizeram no tempo dele, que foi conectar todos os seus livros em um só depois de uma revisão. Isso aconteceu nos anos 80, porque ele fez a trilogia da Fundação e fez a trilogia de Poeira Estelar e depois conectou tudo em um único universo. E a conexão dele ficou muito boa, mas muito legal mesmo. Tolkien também fez isso com o Hobbit e os Seus Anéis, tá? Antes eram coisas diferenciadas, tá certo? Só para deixar claro, a trilogia da Fundação, a trilogia inicial, a original, ela conta exatamente a história de Harry Seldon, mas não exatamente a história dele, conta a história da Fundação. Na mesma lógica do início da série, é uma fundação feita para reunir o conhecimento humano para diminuir o tempo de anarquia que acontece quando o grande Império Galáctico ruir. Isso mostra lá, e ele tem 3 etapas muito distintas, por isso que é uma trilogia, tá certo? Que é a Fundação, Império e a segunda Fundação. Quando a gente fala de fundação, eles estão reunindo o conhecimento humano para mitigar, para diminuir a barbárie, a anarquia pós-queda do Império Galáctico. E eles conseguem fazer isso muito bem. Só que Harry Seldon foi ainda além disso. Tem muitos cálculos que ele fez na psicomatemática que faz com que ele preveja com muita exatidão todas as crises nesse meio de tempo, porque não é só uma questão de você fundar a fundação e fazer com que ela prospere. É uma questão de fazer com que ela prospere e faça o papel que ela precisa fazer. E isso acontece muito bem feito. A única falha é quando aparece o Mulo, que a segunda fundação, que é uma fundação em paralelo à fundação original, porque a fundação original cuida das ciências físicas, da física, da matemática, da química, certo? E a Fundação 2, que é como eles chamam, cuida das ciências psicológicas, das ciências humanas, inclusive com o pensamento da evolução humana, tá? Da parapsicologia. Isso é muito importante, muito legal, e um encaixa na outra muito bem. Isaac Asimov consegue fazer uma obra em que você enxerga muitos milhares de anos, tanto à frente do nosso tempo agora, quanto à frente de mais tempo ainda lá na frente. É muito bem encaixado, gente. Ele escreve muito bem. Normalmente, esses grandes escritores de ficção científica, eles têm um trabalho muito forte na futurologia. É um exercício de prever o futuro que ele encaixa muito bem. Isaac Asimov foi primoroso com relação a isso. Quando a gente fala na trilogia da Fundação, aí nós falamos também na trilogia da Caverna de Aço, é muito bem encaixado e você vê certos comportamentos sociais que hoje eles já começam a acontecer de uma maneira ainda muito sutil, mas que parecem se encaminhar exatamente para onde ele escreveu. Gente, Isaac Asimov foi um escritor surreal, o cara era fantástico. Ele era tão bom que ele criou um método de escrita, chama-se o método Asimov. Nesse método, tá, o que importa é você escrever. Não é se é bom ou se é ruim, o que importa é você dar vazão a tudo que está na sua cabeça em formas de letras e em um papel / computador, enfim, em escrita. E o que ele dizia, muitas vezes não vai ser bom, mas haverá momentos que você terá grandes obras-primas na mão feitas por você. Então é uma questão de exercitar, de fazer acontecer. Tá? O bom doutor, como ele era chamado, foi um cara à frente, muito à frente do tempo dele, conseguiu ver alguns avanços, tá? Porque infelizmente ele faleceu com um pouco mais de 70 anos e ele não conseguiu ver tudo que ele gostaria de ver. Mas deixa eu falar, a trilogia da Fundação é muito boa, muito, muito boa, só que antes da trilogia, cronologicamente, dentro da trilogia, ele tem um prelúdio de tudo mais da própria Fundação, inclusive do crescimento de Harry Seldon no desenvolvimento da sua psicomatemática, que é muito bom, e ele mostra como vários elementos sociais contribuíram para aquela psicomatemática acontecer. Gente, o cara fez uma junção do social humano mesmo,
com a matemática realmente pura e ficou muito bom. Não deixem de ler, tá? Tanto a trilogia da Fundação, quanto os 4 livros que contam a história inicial da Fundação. A trilogia das Cavernas de Aço é muito boa mesmo, conta um futuro bem da frente da Terra. E a trilogia Poeira Estelar, que conta um intermédio entre esses dois, que mostra uma Terra devastada por um cataclisma nuclear. Isso é muito forte também, porque mostra que é uma coisa que parece que nós estamos nos encaminhando a fazer com todas esses dispositivos nucleares que nós temos ao redor do nosso planeta. Tá? Isaac Asimov é uma leitura fantástica, é uma leitura incrível e é fundamental para quem é geek, para quem é nerd, tá bom? Ei, chegou até agora nesse vídeo e não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu? Gente, pelo amor de Deus, comenta aí também pra gente tudo que vocês querem ver, tá bom? A Web TV Eusébio é o seu lugar para você se divertir, para você aprender, para você conhecer. Mas para isso a gente precisa saber a opinião de vocês. Então comenta aí embaixo o que vocês estão achando do programa, se vocês acham que nós devemos ter outros programas, deem ideias pra gente, que nós estamos aqui para fazer a TV para vocês, tá bom? Gente, esse foi o programa Eusébio Geek desta semana. Semana que vem, como todo sábado, às 19 horas, tem conteúdo novo. Fica atento aí, se inscreve para receber, tá? E esta equipe maravilhosa que compõe a nossa Web TV Eusébio. Gente, muito obrigado. Eu sou Pedro Alcântara e foi um prazer estar com vocês. Valeu!